Trouxe aqui a leitura do Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, logo na introdução do livro, e ele nos convida à seguinte reflexão: no serviço cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Paulo, segunda carta aos Coríntios. E Emmanuel comenta: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação de fenômenos, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantos são as categorias dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, dúvidas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, lutam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro ciclo da vida, quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz das suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração, pois nem tudo o que é admirável é divino, nem tudo o que é grande é respeitável, nem tudo o que é belo é santo, nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de reconhecermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel. Senhor, hoje, amigo, relembramos aqueles dias quando você estava conosco, aqueles dias quando os teus mensageiros, aqueles que conviveram contigo, continuaram a espalhar o teu Evangelho por todos os cantos. Hoje é um desses momentos em nossa semana aonde nos ausentamos do mundo, das questões do nosso dia a dia, para buscar o encontro contigo. À semelhança daquele tempo, é como se fôssemos aquelas caravanas de pessoas com as suas dores, com os seus sofrimentos, para buscar em Ti o alívio, o refrigério, o bálsamo. Ou ainda, quando as casas
inspiradas pela bondade de Simão Pedro e tantos outros, estabeleciam-se aqui e ali para continuar a tarefa de socorro aos aflitos, aos sedentos de luz, a todos. Hoje é um desses dias, onde estamos todos nós aqui nessas condições, uns sedentos da tua luz, dos teus ensinamentos, outros com as suas dores, com os seus dramas, com as suas aflições. Todos nós te buscando, Senhor, na esperança de um encontro contigo, não mais na figura física, sabemos, mas na figura dos teus mensageiros que aqui estão presentes, para que tenhamos uma volta ao passado, uma evocação daqueles dias e mais uma vez possamos estar ao teu lado, caminhando em tua direção. Que a tua paz, que a tua luz possa então nos envolver, nos preencher, nos alimentar, como naqueles dias. Que assim seja. Aquele foi um momento muito significativo da nossa própria história, porque até então não sabíamos como fazer para nos colocarmos no caminho do bem. O que é o certo, o que é o errado. Sim, é claro que tinha pessoas que falavam que deve ser dessa forma e outros pautavam que devia ser daquela forma. Mas é evidente, com tantas pessoas, com tanta gente, como saber o caminho de fato? Era necessário que houvesse um atestado, algo que sensibilizasse as pessoas para que elas falassem: esse sim é o caminho. E foi assim com Moisés. Não foi o único mensageiro de Jesus. Outros já tinham vindo. Mas Moisés é peculiar por um fato. Eram muitos os que sofriam, escravizados, com dores as mais diversas. E vem ele, dizendo que ouviu uma voz. Ainda hoje quem ouve voz é maluco, não é verdade? E ele, ouvindo uma voz, se coloca a ajudar o próximo. Não era um próximo, eram milhares. Não era uma dor, eram muitas. E eis que essa voz, um dia, que só ele escutava. Acontece isso com os médiuns hoje também. Traz para ele 10 ensinamentos. Conhecido como os 10 mandamentos. Era o Senhor. E quem é esse Senhor? O Senhor é Deus. É o nosso Deus. Porque naquela época todo mundo tinha Deus, né? Um monte de Deus. Os egípcios tinham uns 15 deuses, os assírios tinham 150, o pessoal tinha muitos deuses. Ainda fruto da ignorância nossa. Mas só existe um Deus. Então esse deve ser o Deus. Porque para fazer o que ele faz, ele é Deus. Ainda tinha um pouquinho de ignorância naqueles que caminhavam com Moisés. Com o tempo entenderam que o Senhor não é de fato Deus, mas o enviado de Deus. E que ele ia vir. Mas isso é uma outra história. Naquela época, Moisés ia desencarnar. Lógico, todo mundo vai desencarnar. Mas como é que ia ser?
Porque se ele desencarna, acabou o Senhor. Não, não acabou. Mas como fazer depois que ele desencarnar? Como pautar o que é o bem e o que não é? Depois que Moisés foi para o deserto, há uma passagem muito interessante. Quando ele já libertou o povo, e o povo reclamava com ele de manhã, de tarde, de noite. Por que nos tirou do Egito? Estava tão bom lá, a gente escravizado, sofrendo, e a gente está aqui. Você tirou a gente do Egito. Era assim. E Moisés, calma que eu vou orar para o Senhor. Eles reclamavam que estavam com sede. E Moisés conseguia água. E eles tinham fome. Por que tirou a gente do Egito? Estava tão bom lá. A gente pelo menos tinha pão. Calma que eu vou falar com o Senhor. E vinha o pão dos céus, o maná. Por que você tirou a gente do Egito? Vou te dizer, devia ter deixado a gente lá. Você está com fome. E o Senhor mandava codornizes. Era assim. Dia sim, dia sim. Acontecia dessa forma com Moisés. E era curioso. Jetro, que era o sogro do Moisés, foi encontrar com ele no deserto, perto. Estava perto, foi encontrar, levou a esposa, os filhos do Moisés e foi encontrar com ele. E aí de manhã foi aquela festa, né? Eles se confraternizaram. Aí de manhã ele observou um fato muito interessante. O Moisés estava acordando cedinho, estava lá na tenda dele e tinha uma fila enorme que não tinha fim. E o Jetro falou, o que esse povo está fazendo todo aqui? Ah, é a hora de eu conversar com eles. Eles trazem seus problemas e eu falo em nome do Senhor, à luz do que o Senhor está trazendo, o que é o certo, o que é o errado, como tem que ser isso. E o Jetro falou, mas isso é muito para você. É impossível. Você precisa buscar ajuda. E Moisés foi e buscou a ajuda. Mas o povo continuava procurando para reclamar, para pedir e para também buscar orientação para tudo. E Moisés estava já perto de desencarnar. E agora? Se ele desencarna, quem é que vai fazer o papel dele? Quem vai nos ajudar? O Senhor. E tudo. Como vai ser? É nesse momento que das esferas superiores vem a orientação do Senhor. Escreva. Escreva. Escreva toda a história. Escreva os mandamentos. Escreva tudo que nós vamos te passar. Para que eles possam ler. Quando você não estiver, eles possam ler. Essa leitura vai evocar em cada um deles a lembrança desses dias. Naqueles que não tiveram nesses dias, vai trazê-los por mecanismos ainda transcendentes e desconhecidos para esses dias. Eles vão reavivar a mente e o coração. E vão se conduzir, se assim o quiserem, pelo que estiverem lendo. Começa ali, leitura edificante. Cursos mais profundos que nós temos para a nossa edificação. Aí o nome, leitura edificante. A moda pegou. Não tivesse moda nos missionários do Senhor, mas é uma forma de falar nos dias de hoje. Essa questão de moda, como sempre, e a moda pegou. Depois de Moisés, outros missionários vieram, profetas, como foram conhecidos como Moisés. E a voz do mais alto, sempre repetindo a mesma orientação. Escreva. Não o missionário mais, mas outros que sensibilizavam-se com a tarefa do missionário. Vem Samuel, vem Elias, vem Eliseu, vem Isaías. Há mais ou menos 600 anos antes do nascimento de Jesus, 650. E ele pega aqueles escritos. Porque Isaías era a bondade encarnada.
Era uma pessoa que olhava a dor e se sensibilizava a tal ponto de querer a felicidade plena daquela pessoa, e tudo fazia. Queria oferecer luz. Não somente o pão, que ajuda a quem tem fome, mas a pessoa tem fome num momento. A maior fome que temos é de luz, para que sejamos felizes, como Jesus tão bem e tão claramente exemplificou e nos trouxe. Isaías, ao final da noite, pegava aqueles escritos todos os dias sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Micaías, sobre os profetas, sobre Moisés, e via, respirava, se envolvia profundamente com eles e alcançava dimensões transcendentes demais. O tempo passa e ele escreve as famosas profecias de Isaías, que nada mais são do que o Evangelho, o primeiro Evangelho sobre Jesus. Um Evangelho de fato, o primeiro, pois temos o de Mateus, de Marcos, Lucas e João, mas é o primeiro Evangelho. Traz as notícias de Jesus, como ele vai ser, como ele vai se colocar, o que vai fazer, o que vai acontecer na sua vida. E as pessoas mergulham no Evangelho de Isaías. Mergulham no Evangelho de Isaías. A esperança está ali. O conforto está escrito ali nas entrelinhas. A consolação está presente. Porque quem sofre, quem está com dor, espera o alívio. E o alívio está ali ao ler as palavras que Isaías grifou. Isso sustentou por 600 anos e além com os outros profetas e os outros escritos, aqueles que sofriam, tinham sede, tinham fome. Tão somente com a leitura edificante. Um dos profetas, Daniel, fez algo que acabou transcendendo esse nosso entendimento da leitura edificante. Porque é fato, ler essas palavras às vezes têm vida. Hoje, espíritas, entendemos que a leitura vai um pouco além de um momento em que estamos nos concentrando. Há espíritos, há energias e há o nosso próprio ser transcendente. Nós não somos o corpo físico. Nós estamos no corpo físico. Nós somos revestidos de outras roupagens. Uma delas é o corpo espiritual. Que já estamos com ela. Ao desencarnarmos, já estamos com o corpo espiritual. E é singular o mesmo. Por ter órgãos e ter propriedades diferentes do corpo físico. Os hindus já falavam sobre isso. Falavam dos chakras, vorti, alguns canais de energia que nós temos no corpo espiritual. Alguns colocam em outro corpo, alguns colocam no corpo, outro corpo, mas nós temos em nossos corpos. Chakras que interagem com as energias e com os espíritos, trazendo essas energias para nós. E esse fenômeno nós vamos ver 600 anos antes de Jesus. Olha, Ezequiel, sensibilizado, profeta, luminoso. Médium de Jesus, como todos os profetas, sensibilizado com a dor que se espalhava por todas as vilas e aldeias do povo judeu, porque eles foram devastados 2 vezes
No Reino do Norte, na invasão da Assíria. No Reino do Sul, na invasão dos babilônicos. 2 vezes veio a dor. E a dor alcançava a todos, a órfãos, a viúvas, a todos. E ele ficava extremamente sensibilizado com essa dor. O que fazer? Ele ia às casas, às vilas, às aldeias. Mas eram 2 países praticamente imensos para se percorrer. O que fazer? Como levar o alívio àquele que sofre lá longe? Como levar a ajuda àquela mãe, àquela senhora, àquela família? Como? Ele se sensibilizava ao máximo e mergulhava nas Escrituras, lia, até que um dia, em sonho, num desdobramento, a mediunidade onírica que hoje conhecemos, ele vai a uma vida em que o sofrimento é tão grande, em que o padecimento era tão extremo, que os espíritos não tinham uma formação perfeita no corpo espiritual. Era um vale numa vila. Se não bastasse o sofrimento, a dor que você já tinha das questões do mundo, ainda havia o sofrimento de você estar morando num local aonde, na verdade, era um vale no mundo espiritual. E aqueles traziam dor que era muito além do que se pode mensurar aqui na Terra. Eram pessoas ossos que perderam o corpo espiritual. A forma se deformou. E Ezequiel ficou sensibilizadíssimo com isso. Ele vai com Jesus, desdobrado, e vai ser médium de Jesus no chamado Vale dos Ossos, que está lá nas Escrituras, que ficou registrado. Mas e aqueles encarnados? O que fazer? Como fazer para levar ajuda a esses que estão encarnados e são distantes? Eu não tenho como ir até lá. Ele viu a localização, desdobrado. É quando Jesus fala que poderia ir de outra forma. Pela leitura. Pelas palavras escritas. Ezequiel se coloca e naquela noite sublime, o que seria hoje uma psicografia, mas não é nesse contexto. Não era um médium psicógrafo de fato. Mas ele escreve as palavras de Jesus. O que Jesus passa a ele. Recolhe o papiro. Vê quem vai viajar para esses lugares. Faz cópias. E entrega a esses para que levem a quem interessar-se na vila. O mensageiro chega e leva o papiro. Aquela dor era tão imensa, aquele sofrimento era tão grande, que aquelas pessoas pegaram a carta, podemos chamar assim, de Ezequiel. Ao abrirem o papiro, a energia de Jesus ficou grafada no papel, no papiro. O papiro tinha a energia de Jesus. Não era preciso ler. Era como a hemorroísa, que vendo Jesus passar, pegou no manto dele e de imediato cicatrizou suas feridas.
Era como a hemorroísa. Jesus, ao envolver Ezequiel, que era médium fluídico, permitiu-se grafar no papiro a si próprio as suas energias. A pessoa que já sentia a energia de Jesus sem o saber, aquilo já o preenchia, já o envolvia. Mas mais do que isso, era uma carta. E a leitura daquele papiro era como uma oração. Os efeitos transcendiam o chakra coronário. Quando estamos em condição de elevação espiritual, o chakra coronário se movimenta. E a carta de Ezequiel sensibilizava-se o coronário e ele se movimentava. A pessoa conseguia se envolver com os seus benfeitores, conseguia aurir, absorver as energias que eles traziam e se sentia como nunca antes pôde experimentar. Numa sensação de paz, num estado íntimo profundo, tal e qual 600 anos depois, aqueles que estiveram com Jesus sentiram de várias formas, de várias maneiras. Era Jesus no papiro. O efeito do texto de uma oração, movimentando os chakras para a absorção das energias e para o envolvimento com os espíritos elevados. Veio Jesus em pessoa, depois de tantos e tantos escritos, que alimentavam, que davam vida, davam cor, davam força à vida das pessoas. Quem não se lembra de Estevão? No relato impressionante de Paulo Estevão, do Emmanuel, quando ele bate a porta de Simão, desfalecido com febre. E aí Prócoro está ali junto com Simão e Tiago, e Simão se decide por albergar eles, não tinha vaga, mas a bondade de Simão fala mais alto. Fala mais alto. Sim, vamos colocá-lo. E Estevão, delirante, em febre, recita Isaías, os escritos de Isaías. Recita em febre, delirante, os escritos de Isaías. Aqueles escritos do profeta Isaías de 700, 650 anos antes de Jesus, que anunciavam no primeiro evangelho e que Estevão trazia gravado, não somente na mente, não no coração somente, na alma, que dava vida a ele. Quem delira com Isaías? Hoje em dia está em falta. Não tem muita gente que delira com os espíritos luminários, não é verdade? Então, ele delirava com Isaías, falando perfeitamente as Escrituras, de tal forma que isso dava vida e sustentava a ele. De tal forma que ele, quando estava na sua juventude, quando era criança, a sua mãe e seu pai tinham o hábito de todos os dias pegar os escritos de forma geral dos profetas e ler para os seus 2 filhos, ou 2 anjos, entre aspas, pois sabemos que não existe anjo, espíritos luminares, que eram Abigail, que são Abigail e Estevão. Passaram a infância alimentando-se, alimentando a alma, dia após dia, com o que existia de mais sublime à época. Depois da febre, conversando com Simão,
Estevão relata que eles estudavam. Quando crianças, quando jovem, depois quando adulto, mais ainda, porque ele amava esse alimento. Amava. Mas o que mais ele amava era os escritos de Isaías. Porque falavam do Senhor. Ele ia chegar. E Simão fala, ele já veio. Mas infelizmente foi retirado de nós. E conta a história de Jesus. A história de Jesus. Fala João no seu evangelho que, mesmo se tivéssemos todos os livros, todas as obras, todos os escritos, para sempre de Jesus, não bastaria. Não bastaria para que nós tivéssemos Jesus como Ele é. E é verdade. Porque cada um de nós que entra em contato com Jesus, cada um de nós que esteja com Ele, cada um de nós que o acompanhe, se assim fosse possível, vai ter uma visão de acordo com a sua maturidade, com o grau espiritual que tem e o alcance que tem de Jesus. É natural. Então, se 1 milhão de pessoas escrevessem sobre Jesus, seriam 1 milhão de escritos diferentes, únicos, do ângulo e do alcance que cada um tem de Jesus, o único Espírito puro que conhecemos. E graças, mais uma vez, à inspiração contínua do mais alto, assim que ele se foi, que ele foi retirado de nós, Mateus começa a escrever os seus ensinamentos para que não se esqueça, porque cada um vai lembrar de uma forma, cada um vai ter de alguma maneira a lembrança, mas essa lembrança vai se perder. É necessário escrever, é necessário registrar, é necessário grafar novamente em papiros e em pergaminhos a história de Jesus. E Mateus escreve os ensinamentos de Jesus. E rapidamente esses ensinamentos vão consolar. As pessoas se reúnem ao final do dia, porque o dia tem o seu trabalho. As pessoas trabalhavam no campo, trabalhavam na pesca, trabalhavam ali, aqui, e ao final do dia, sem TV, naquela época não tinha TV ainda, sem TV, sem internet, não tinha também, não tinha isso. Então eles se reuniam para a ceia, e nessa reunião, eles liam os escritos de Mateus. Acontecia um fenômeno muito interessante. Porque em algumas casas, essas leituras eram transcendentes. Narra-se em Antioquia, ou Antioquia, onde Simão, Pedro, na sua bondade imensa, ajudando aqui e ali, estabelece um núcleo de assistência àqueles que sofrem. Reúne algumas pessoas que querem ajudar o próximo e estabelecem um núcleo de assistência. E eles liam o livro de Mateus, as anotações de Levi. E eles estavam lendo quando acontece algo transcendente que já acontecia na primeira casa do caminho, que foi a casa de Isaías. Poderia ser a segunda, porque Eliseu também fez uma casa. Mas já acontecia na casa de Isaías. Acontece novamente. Eles leem os escritos de Mateus. Transcendem no sentimento, na emoção, no envolvimento com as questões transcendentes, espirituais, com os espíritos luminares, com as energias elevadas. E vem a voz direta. Num fenômeno conhecido hoje por nós espíritas. No ambiente, uma voz que faz e fala da vida de Jesus. Complementa, comenta, acrescenta, enriquece a leitura
do agora chamado Evangelho. Nunca mais. A leitura que edifica foi a mesma. Nunca mais. Ela ganhou agora um outro patamar. Transcende ainda mais do que já era transcendente, porque agora estamos lendo e falando sobre Jesus. Ao falar sobre Jesus, você alça o seu pensamento, a sua emoção, o seu sentimento a Ele. E é Ele mesmo quem diz: onde houver dois ou mais em meu nome, eu aí estarei. É fato. É fato. Alguns de nós espíritas entendemos que é somente pela energia dos espíritos nobres, iluminados, que estarão nos acompanhando nessa leitura. É fato. Ao fazer uma leitura edificante, abrimos as portas para o envolvimento sem transe com os bons espíritos. Mas não podemos, de forma alguma, esquecer que os poderes, entre aspas, para não dar um tom maravilhoso, mas as condições, as possibilidades, o que seria melhor, dos espíritos, particularmente os puros, são enormes. Jesus talvez não esteja fisicamente, porque está nos planos superiores, mas como o sol que chega até nós e traz o seu calor, que nos aquece, que dá vida ao campo e dá vida a nós, ele também se projeta em condições ainda difíceis de compreendermos e estará sempre, sempre ao nosso lado. A percepção, o envolvimento, o alcance ainda é de cada um, dentro do que busca, do que confirma nessa leitura edificante, que quando se reúne mais de uma pessoa, transcende o campo de leitura apenas e passa a ser um estudo e ganha dimensões outras, muito mais profundas e elevadas. A pergunta que fica é: por que então? Essa leitura que edifica, que nos socorre, que conforta, que consola, que nos preenche, nos anima e nos eleva, não faz parte, como poderia, ou até como deveria fazer, do nosso dia a dia. Aqueles missionários depois de Jesus nunca deixaram esse recurso de nada. Vianney passa o único tempo que tem, e o dia dele tinha 29 horas para poder atender a todo mundo. O único tempo que tem, sozinho, lendo Imitação de Cristo, de Tomás Kempis, ou A Vida dos Santos, para se aprofundar e se envolver na vida de Jesus e daqueles missionários que seguiram seus passos. Catarina de Sena lê, sempre que possível, Imitação de Cristo, e tantos outros como Bosco, que vai e leva aos seus jovens a leitura de Imitação de Cristo, do Tomás Kempis, que é um livro da Idade Média, que fala sobre a humildade de Jesus. Já com traduções, mais traduções, que perdeu um pouquinho o brilho dos espíritos missionários que o trouxeram. Em todos os cantos, em todos os missionários da luz, em todos os mensageiros, nós vamos ver a leitura edificante como padrão, como hábito, como alimento no dia a dia. Porque nós, espíritas, que conhecemos com profundidade todos esses elementos que agregam, que envolvem, que preenchem, que acontecem na leitura
edificante. Porque nós somos tão distantes desse recurso. Porque nós não trazemos isso à nossa existência. Nós vemos profetas, espíritos iluminadíssimos, como Isaías, nas Escrituras, todos os dias. Nós vemos missionários da bondade como Vianney, trabalhando 38 horas, era 29, mas aumentou, 38 horas para fazer o bem, e encontrando tempo para a leitura. Encontrando tempo para a leitura todos os dias, porque era o alimento dele. Ele queria, era o alimento dele. Porque nós, que não ocupamos nosso tempo com coisas tão edificantes, porque nós não encontramos em nosso dia esse tempo? Porque não buscamos esse alimento? Porque não nos colocamos a conversar com os amigos? Sim. Porque na transcendência da leitura edificante, há uma conversa surda. Não pense que vai ouvir espíritos, que isso é outra coisa. Há uma conversa de alma para alma, que sustenta, que dá forças, que revigora e que é captado por nós no campo intuitivo, no campo da inspiração, nas mais variadas formas. Por quê? Por que fechamos tanto a porta para a luz, que vem das esferas mais altas da esfera de Jesus, para que nós pudéssemos aqui ter vida? Imaginem, pois, hoje, ano de 2014, sem os escritos de Mateus, sem os escritos de Marcos, sem os relatos de Lucas, sem a experiência de João, evangelista, sem as cartas de Paulo que Lucas resolveu grafar, sem o Atos que ele resolveu trazer para aqueles que ficariam depois deles. Como seria hoje os nossos dias sem os escritos? E por que então não trazemos isto para a nossa vida? Não digo leitura. Leitura edificante, que edifica a pessoa, que vai movimentar nosso coronário, como a carta de Ezequiel, que vai trazer em nosso íntimo as condições, vai nos preparar para essa conversa surda com os nossos amigos espirituais. Leituras que por vezes salvam vida. Não vamos esquecer do Livro dos Espíritos, o que seria de nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ficou na terapêutica estabelecida, os ensinamentos grafados em livros, para que todos pudessem ascender. E não vamos esquecer daquele senhor que ia se suicidar, mas encontrou o Livro dos Espíritos e mudou a sua vida. Não foi alguém falando, não foi uma pessoa ajudando, foi um escrito que salvou a vida dele. Possamos dar o devido valor a esse momento, a essa ferramenta luminosa que é a leitura edificante, e possamos encontrar o tempo. Para fazer disso um hábito. Do hábito virar um alimento. Do alimento
virá a luz. Não tem como ser diferente. A leitura que edifica nos conduz a esse caminho. Estejamos, pois, cientes disso e busquemos com todas as nossas forças o nosso momento de edificação. Simples. Como uma semente colocada na terra. Mas quem pode prever quantos frutos vão advir dessa semente tão simples? Muita paz a todos. Senhor, te agradecemos, amigo, a possibilidade desse estudo, de estarmos aqui na presença desses teus mensageiros, dessas bênçãos que eles nos trazem, a sua paz, para que possamos estar contigo de alguma forma. E te rogamos, amigo celeste, que essa paz que aqui nos preenche, nos envolve, possa iluminar todos os caminhos de volta, cada um aos seus lares, possa envolver todos os espíritos aqui trazidos, para que tenham forças, para que se envolvam nessa energia e se revigorem, se revitalizem para te seguir. Que possa essa luz permanecer conosco, aqui nesta casa, nos envolvendo e nos iluminando, Senhor. Que assim seja.